Estimados irmãos no Episcopado e demais participantes nesta Assembleia Plenária, saúdo a todos com fraterna estima e corresponsabilidade no serviço que prestamos à Igreja em Portugal e em comunhão com o sucessor de Pedro, cuja visita em maio último tanto realçou as comemorações do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que culminaram com a solene canonização de Francisco Marto e Jacinta Marto. Assim correspondeu o Papa Francisco, da melhor maneira, ao muito trabalho desenvolvido pela Diocese e o Santuário de Fátima na preparação e realização de tão grande quantidade e qualidade de momentos celebrativos. Por isso lhes fica muito grata ao Santo Padre, à Diocese e ao Santuário e a toda a Igreja em Portugal. Habitualmente absorvidos pelo intenso trabalho que as nossas igrejas locais nos pedem, a atividade conjunta que desenvolvemos no âmbito da CEP e das suas comissões ajuda-nos a tudo prosseguir sinodalmente, também a este nível, como o Papa Francisco tem urgido. Isto mesmo corresponde quer à realidade teológica da Igreja, como escola de Deus unitrino, quer à própria realidade do mundo, cada vez mais conexo em tudo o que o compõe, como sociedade e cultura. Assim prosseguiremos e assim aprenderemos a ser, mais e melhor, certamente. Não contamos nesta Assembleia com duas presenças que tanto nos honravam e estimulavam: Dom Manuel da Silva Martins, Bispo Emérito de Setúbal, e Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, recentemente falecidos. De modo notável, um e outro a seu modo e a seu tempo, conduziram as respectivas igrejas diocesanas e irradiaram evangelicamente para além delas. Por eles rezamos e damos graças a Deus que agora os acolhe como tanto mereceram. Ambos deixam uma saudade preenchida pelo grande exemplo de amor à Igreja e de atenção a todos, especialmente aos mais carentes, de reconhecimento e inclusão. A sua memória permanece viva e o seu estímulo nos levará no mesmo sentido e urgência. Entretanto, o Papa Francisco nomeou Dom José Augusto Traquina Maria, Bispo Auxiliar de Lisboa, para suceder a Dom Manuel Pelino Domingos como Bispo de Santarém. A Dom Manuel agradecemos o muito trabalho aí desenvolvido, continuando a contar com a sua colaboração na CEP, especialmente nas áreas pastorais, a que mais tem dedicado, com muito proveito nosso. A Dom José Augusto desejamos as maiores felicidades no seu novo trabalho, na continuação de um percurso sempre marcado pela generosidade e o acerto pastoral. Serenamente esperamos as nomeações episcopais que o Papa Francisco irá fazendo a seu tempo para outras dioceses, por motivos de idade ou de saúde dos seus atuais prelados. Tudo envolvemos em oração, como o Senhor Jesus envolveu a escolha dos apóstolos e estes mesmos fizeram no preenchimento do seu colégio. As pessoas sucedem-se, mas o serviço é sempre o mesmo, como o Espírito que o impele para congregar o povo de Deus no louvor divino e no serviço evangélico do mundo. Serviço do mundo que hoje significa tomá-lo realmente como um todo. Um todo em que humanidade e natureza se entendam globalmente, de modo muito mais integrado. Dadas as graves e gravosas circunstâncias que afetaram e afetam o nosso país, entre os incêndios e a seca, com tantas perdas de vidas e danos materiais de toda a ordem, temos de rever profundamente a nossa relação com o meio ambiente, no sentido daquela ecologia integral a que o Papa Francisco dedicou a encíclica Laudato Si, de imprescindível recepção teórica e prática. É tempo de nos sentirmos parte consciente e responsável de uma criação que há de ser tomada como um todo e assim mesmo respeitada nos seus ritmos e sinais, escreve o Papa num passo fundamental da sua encíclica. A falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas um reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas próprias estruturas. Quando, na própria realidade, não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, só para dar alguns exemplos, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Tudo está interligado. Se o ser humano se declara autónomo da realidade e se constitui dominador absoluto, desmorona-se a própria base da sua existência. Respeitar a natureza, proteger a vida e atender aos pobres são atitudes conexas de uma ecologia integral que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. Detenho brevemente nestes três pontos, tanto pela particular atualidade como pela reflexão que a nossa Conferência Episcopal lhes tem dedicado, aliás em concordância com idênticas expressões da sociedade civil.
No que a natureza física respeita, os recentes incêndios reforçaram tragicamente o que dissemos na nota pastoral de 27 de abril passado, dando-lhe ainda mais urgência. É fundamental que todos olhemos a natureza não como uma simples fonte de utilidade e rendimento económico e por isso facilmente sujeita a explorações de tal modo desordenadas que a destroem totalmente. Até mesmo por não ser possível viver sem ela, há que respeitá-la e valorizá-la na sua bondade, harmonia e equilíbrio, como um dom que recebemos e um legado que devemos esforçar-nos por transmitir às gerações futuras. Os católicos, como a sociedade em geral, acompanharam quanto se passou com solidariedade e oração. Muitos sofreram diretamente as consequências, em vidas e haveres, com os seus pastores e organizações, paróquias, cáritas, misericórdias e outras, compartilharam penas e trabalhos e continuam a fazê-lo para a reconstrução de vidas, habitações e o que mais importa. Certamente incluirão ainda mais, quer na catequese interna, quer na cultura envolvente, as indicações ecológicas da encíclica Laudato Si. Quanto à proteção da vida humana, no seu arco inteiro da concepção à morte natural, o caminho é claro e obrigatório. Saudando quantos dão o seu melhor para defender e promover a vida em todas as suas fases, quer em instituições públicas, quer em iniciativas particulares, por motivações confessionais e humanitárias, relembro, por especial oportunidade, o que escrevemos na nota pastoral sobre a eutanásia de 8 de março de 2016. O valor intrínseco da vida humana em todas as suas fases e em todas as suas situações está profundamente enraizado na nossa cultura e tem, inegavelmente, a marca judaico-cristã. Mas não é difícil encontrar na razão universal uma sólida base para este princípio. A Constituição da República Portuguesa reconhece-o ao afirmar categoricamente que a vida humana é inviolável. Esta nota pastoral deverá ser tomada e retomada na reflexão interna e externa das nossas comunidades. E coincide também com posições provindas da sociedade civil, de que destaco pela especial representatividade a de 5 sucessivos bastonários da Ordem dos Médicos. A eutanásia, o suicídio assistido e a distanásia representam uma violação grave e inaceitável da ética médica, repetidamente condenados pela Associação Médica Mundial. O médico que as pratique nega o essencial da sua profissão, tornando-se causa da maior insegurança nos doentes e gerador de mortes evitáveis. Quanto à atenção aos pobres, acolhemos ativamente nas nossas comunidades e na sociedade em geral a mensagem que o Papa Francisco nos dirige para o próximo domingo 19 do corrente mês de novembro, primeiro Dia Mundial dos Pobres. Dia que passa a integrar a série de dias mundiais de iniciativa pontifícia para todos os católicos e todas as pessoas de boa vontade, especialmente quando escreve. Este dia pretende estimular, em primeiro lugar, os crentes para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independentemente da sua pertença religiosa, para que se abram à partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade. Deus criou o céu e a terra para todos. Foram os homens que, infelizmente, ergueram fronteiras, muros e recintos, tirando o dom originário destinado à humanidade sem qualquer exclusão. Qualquer destes pontos, sobre a natureza e a vida, sobre os pobres e o seu lugar prioritário no Evangelho e na evangelização, deve ser parte integrante e reforçada nas nossas catequeses doutrinais e práticas. O mundo de hoje, físico, humano ou social, requer-nos na frente ativa e criativa de uma ecologia verdadeiramente integral. Esta Assembleia decorre durante a Semana dos Seminários, expressão do interesse, oração e ajuda com que o povo de Deus acompanha a formação dos seus futuros pastores. Por boa coincidência, dedicará algum tempo à nova Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, publicada pela Congregação para o Clero a 8 de dezembro do ano passado. Com este documento se conformarão as regulamentações mais localizadas, a cargo das conferências episcopais. Lemos no documento, num trecho que cito um pouco mais, por enunciar quase completamente a temática tratada. A ideia de fundo é que os seminários possam formar discípulos missionários, enamorados do Mestre, pastores com o cheiro das ovelhas, que vivam no meio delas para servi-las e conduzi-las à misericórdia de Deus. Por isso, é necessário que cada sacerdote se sinta sempre um discípulo a caminho, carente constantemente de uma formação integral, compreendida como contínua configuração a Cristo.
dentro desta única formação, integral e progressiva, distinguem-se duas fases, inicial e permanente. Por sua vez, nesta ratio fundamentalis, a formação inicial está articulada em 4 etapas: propedêutica, dos estudos filosóficos ou do discipulado, dos estudos teológicos ou de configuração, e pastoral ou de síntese vocacional. Sublinho 3 pontos mais na agenda da Assembleia, entre outros também importantes. Acolheremos com muita gratidão aos que nela tanto trabalharam a edição dos 4 Evangelhos e do Saltério, novamente traduzidos. Agradecemos ao Sr. Dom Anacleto Oliveira, Presidente da Comissão Coordenadora, e a todos os tradutores e colaboradores este notável contributo à vida da Igreja em Portugal e na lusofonia. Trabalho conjunto de reconhecidos biblistas, como muito ganha em ser, é verdadeiramente uma obra de Igreja para a Igreja e os leitores em geral, que terá o seu lugar por excelência na proclamação litúrgica da Palavra de Deus. Olharemos com atenção para as orientações relativas à preparação remota e próxima do matrimónio, à luz da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, e seguiremos a preparação da próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Assim nos situamos na sinodalidade mais vasta que em toda a Igreja leva por diante a proposta evangélica na sociocultura atual. Ontem como hoje, nomeadamente quanto à família e à juventude, as propostas evangélicas mantêm plena verdade e requerem igual decisão. Esta Assembleia terminará em Lisboa com a inauguração da nova sede da Conferência Episcopal Portuguesa. Na Quinta do Bom Pastor, Buraca, e vizinha das atuais instalações da Emissora Católica Portuguesa, potenciará em melhores condições o respectivo trabalho e missão. Agradeço muito ao Secretariado da SEB e, em particular, ao seu secretário, Padre Manuel Barbosa, o esforço desenvolvido para que tudo se tenha conseguido tão bem e a tempo. Muito obrigado.